Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Pesquisa da CNM mostra falta de remédio em mais de 80% dos municípios. Levantamento da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, feito em 2.469 prefeituras, mostra cenário de desabastecimento de medicamentos nas cidades. Segundo a pesquisa, os gestores de mais de 80% dos municípios relataram falta de medicamentos para o atendimento normal dos cidadãos. A CNM orientou aos entes com problema de abastecimento que fizessem uma lista dos tipos de remédios para atendimento básico conforme elencados na pesquisa. A falta de amoxicilina, um antibiótico, foi a mais relatada, gerando desabastecimento em 68% dos municípios que responderam a esse questionamento. Os exemplos de medicamentos que estão mais em falta nas farmácias dos municípios são anti-inflamatórios, analgésicos e antitérmicos, relatados por 65,6% ou 1.302 cidades. 50,6% dos municípios responderam estar sem soluções injetáveis como a dipirona. A falta de prednisolona nos estoques também foi mencionada em 45,3% das cidades. Este medicamento é utilizado principalmente no tratamento de alergias, distúrbios endócrinos e osteomusculares e doenças dermatológicas, reumatológicas, oftalmológicas e respiratórias. A maioria dos gestores informou que a falta dos medicamentos se estende entre 30 e 90 dias, enquanto 19,7% relataram que o problema é crônico pelo fato de o desabastecimento se estender por mais de 90 dias. No site do Portal de Convênios, você confere o levantamento completo da pesquisa. Acesse portalconvênios.com. Bloqueio no FPM dos municípios compromete serviços à população. Dados da Secretaria do Tesouro Nacional revelam que, até o dia 28 de julho, 9 municípios brasileiros constavam na lista de bloqueados para recebimento da terceira parcela do mês de julho, referente ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O número de municípios bloqueados é bem menor que o registrado no decêndio anterior, de 20 de julho, quando 37 municípios não estavam aptos a receber o recurso. O repasse do FPM às prefeituras em situação regular foi feito em 29 de julho. Para desbloquear o repasse, o ente municipal precisa identificar o órgão que determinou o congelamento. Em seguida, deve conhecer o motivo e regularizar a situação. É o que explica o especialista em orçamento público César Lima. Então, o que eu indico é que esses municípios procurem aí a Receita Federal ou a PGFN para negociar essas dívidas. Após a negociação, pagando a primeira parcela, o desbloqueio já é automático, uma vez que os recursos do FPM são de grande importância para a maioria dos municípios brasileiros. E ainda que não compõe a maior parte da receita do município, é um dinheiro que certamente fará falta para a população. As transferências do FPM aos municípios ocorrem nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. Ao todo, os municípios receberam cerca de 3 bilhões no último repasse. Santarém, no Pará, por exemplo, contou com uma parcela de aproximadamente R$1.300.000. Segundo o prefeito do município, Nélio Aguiar, o FPM não é suficiente para atender todas as demandas da população, mas trata-se de um valor que ajuda a gestão pública a executar serviços em áreas importantes. No mínimo 15% desse recurso vai para a saúde, 25% desse recurso vai para a educação. Só aí você já tem um comprometimento de 40% dessa receita para essas duas áreas. Tem uma parte ainda que ainda vai para o Poder Legislativo, para câmaras municipais, e depois disso, o restante é livre para você investir, assistência social, infraestrutura urbana, infraestrutura rural, turismo, meio ambiente. O recurso é repassado pela União às prefeituras a cada 10 dias e corresponde a 22,5% do que ela arrecada com o imposto de renda e com o imposto sobre produtos industrializados.
Projeto permite saque do FGTS a trabalhador que pede demissão. O projeto de lei 1747 de 2022 autoriza o trabalhador que pedir demissão a sacar os valores na sua conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O texto tramita na Câmara dos Deputados. A proposta é do deputado Laércio Oliveira, do PP do Sergipe, e altera a lei que regulamenta o fundo, a Lei 8.036 de 1990. Atualmente, o trabalhador que pede demissão não pode movimentar o saldo no FGTS. Os créditos são liberados apenas quando a rescisão se dá por iniciativa do empregador. Para Oliveira, a regra trata de forma desigual os dois polos da relação trabalhista, empregado e empregador. Ele afirmou que não é justo que o trabalhador arque com o custo da rescisão. O empregado sem acesso imediato ao seu FGTS e sem o seguro-desemprego, que foram adquiridos com o exercício do seu trabalho, fica sem poder exercer um direito consolidado. Além da demissão sem justa causa, a lei permite que o trabalhador movimente o saldo no FGTS em outras situações, como aposentadoria e pagamento de financiamento imobiliário. O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Supremo valida leis estaduais sobre taxas de fiscalização da mineração. O Supremo Tribunal Federal, o STF, por maioria de votos, julgou válidas as leis estaduais de Minas Gerais, do Pará e do Amapá, que instituíram taxas de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários. O julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, ADIs 4.785, 4.786 e 4.787, foi iniciado na sessão de 30 de junho com as manifestações da Confederação Nacional da Indústria, autora das ações, e dos representantes dos 3 estados. Nesta segunda-feira, 1º de agosto, o julgamento foi retomado com a manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que defendeu a constitucionalidade das normas estaduais. Com a decisão no sentido da improcedência das ações, prevaleceu o entendimento de que os estados têm competência para instituir taxas de forma a efetivar a atividade de fiscalização e de que a base de cálculo fixada obedece ao princípio constitucional da proporcionalidade. O colegiado considerou possível, nos 3 casos, que a taxa seja baseada na presunção do custo da fiscalização, porque o ônus tributário ao patrimônio do contribuinte está graduado de acordo com o faturamento do estabelecimento, com o grau de poluição potencial ou com a utilização de recursos naturais. O ministro Edson Fachin, relator da ADI 4.785, contra a Lei Estadual de Minas Gerais, argumentou que a taxa tem natureza extrafiscal, porque desincentiva atividades degradantes e permite ao Estado que se planeje para evitar desastres ambientais. Ele afirmou que a memória recente dos casos de Mariana e Brumadinho desaconselha a responder às tragédias apenas quando elas ocorrem. Segundo ele, esses exemplos indicam a urgência das ações de prevenção. Relator da ADI 4.787 contra a lei paraense, o ministro Nunes Marques observou que o STF, no julgamento da ADI 5.374, considerou razoável a utilização do volume de minério extraído como elemento para a quantificação tributária. Segundo ele, pode-se concluir que quanto mais minério extraído, maior pode ser o impacto social e ambiental do empreendimento. Maior, portanto, deve ser o grau de fiscalização e controle do poder público. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, relator da ADI 4.787 contra a lei do Amapá, salientou que as taxas possibilitam que os estados exerçam o poder de polícia sobre as atividades em que há competência constitucional comum com a União, o que já foi reconhecido como constitucional pelo Supremo. Segundo ele, em razão da maior complexidade da fiscalização das mineradoras, o valor das taxas não viola o princípio da proporcionalidade, especialmente levando-se em conta os expressivos lucros dessas empresas, o que afasta por completo a alegação de confisco.
Programa Caminho da Escola ganha novas regras. O Diário Oficial da União publicou na última sexta-feira, 5 de agosto, o Decreto 11.162, que traz novas regras para o programa Caminho da Escola. O projeto visa renovar, padronizar e ampliar a frota de veículos escolares das redes municipal, do Distrito Federal e estadual de educação básica pública. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, o Caminho da Escola é voltado a estudantes da rede pública de educação básica residentes prioritariamente em áreas rurais. O programa oferece diversos tipos de ônibus, lanchas e bicicletas fabricados especialmente para o tráfego nestas regiões. Os veículos devem atender a critérios de segurança e qualidade para garantir o acesso diário e a permanência dos estudantes, tanto nas salas de aula, como em atividades pedagógicas, esportivas, culturais ou de lazer, previstas no plano pedagógico e realizadas fora do ambiente escolar. Os gestores educacionais são os responsáveis pela aquisição dos veículos. A compra da frota pode ser feita de 3 maneiras: assistência financeira do FNDE, no âmbito do Plano de Ações Articuladas, conforme disponibilidade orçamentária consignada na Lei Orçamentária Anual, recursos próprios e linha de crédito junto a instituições financeiras, exceto para bicicletas. Os gestores devem aderir à ata respectiva no Sistema de Gerenciamento de Adesão a Registros de Preços, o SIGARP. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!